Oi, oi, tudo bem? Vamos lá. No Sete de Paus, nós encontramos as provações, nós encontramos os momentos que a vida nos traz, onde nós precisaremos nos defender. O mundo também pode ser visto como um campo de batalha. E isso não tem a ver necessariamente com você enfrentar o mundo e todos estarão contra você ou algo do tipo. Mas o que não está na luz está inconsciente, está na escuridão. E o que está na escuridão geralmente prefere se manter na escuridão. Se nós não lutamos pela luz, se nós não lutamos pela consciência, se nós não fazemos a nossa parte diante da vida que nos foi dada, a inconsciência é predominante. E se a inconsciência é predominante, nós somos dirigidos por forças escuras. E quando nós encontramos pessoas que estão lutando pela própria luz, elas iluminarão aquilo que nós não queremos ver em nós mesmos. E nós podemos ser tanto essa pessoa que está iluminando as outras, quanto as pessoas que recebem a luz do outro. Nós sempre estaremos nos dois lados. O nosso objetivo aqui é que façamos a nossa parte. Se nós não fizermos a nossa parte, naturalmente o outro que faz nos causará um pouco de incômodo. E assim a vida vai se fazendo. O Sete de Paus então nos lembra que, à medida que você faz, lapida a sua luz, lapida a sua consciência, sabe o que você enfrenta a cada dia, naturalmente outros se colocarão como opositores disso. E isso é natural. Depois nós vamos para o Oito de Paus, que é o momento onde a sua postura firme é o suficiente para que as coisas aconteçam. É o suficiente para que o fluxo do Espírito se manifeste ao seu redor e as coisas passem por um certo alinhamento. Mesmo que seja um alinhamento muito breve, ele é suficiente para renovar a sua fé, para que você continue a sua jornada. Isso é muito valioso, porque se ficássemos por muito tempo apenas no silêncio do sagrado, sem saber se existe algo maior que nós ou não, nós facilmente poderíamos cair numa falta de fé, numa descrença e num cinismo diante da vida. Então esses alinhamentos, essas sincronicidades, elas renovam e elas são muito importantes no nosso caminho. Porque elas marcam e essas marcas elas ficam. Então uma palavra que você ouviu, um encontro que você teve, um vídeo que você assistiu, um livro que você leu, se ele te marca, ele te lembra que de alguma forma você está vivo, que o sagrado está em você, que o sagrado habita a sua vida. Depois disso nós seguimos adiante e encontramos o Nove de Paus. Aqui no Nove de Paus nós encontramos a resistência. O Nove de Paus representa um momento onde o nosso guerreiro está ferido. O nosso guerreiro está cansado. E apenas um dos bastões, aquele que ele segura, aquele que ele se apoia, está iluminado. O Nove de Paus é o momento onde você passou por tudo que você passou por lutas, essas lutas te feriram, essas feridas nem sempre são expostas, essas feridas só você sabe que as carrega, essas feridas nem sempre se cicatrizam, mas ainda assim você sabe, você sente que você deve resistir. E essa resistência é o que te mantém vivo. Aqui no Nove de Paus, o elemento fogo nos lembra que o campo de batalha da vida, ele machuca a gente e muito às vezes. E justamente essas feridas é o que fortalece a nossa armadura. Porque para enfrentarmos camadas mais elevadas da espiritualidade, camadas mais elevadas de potencial humano, a gente precisa ir enfrentando as batalhas
e essas batalhas vão nos fortalecendo, porque quanto mais consciência, quanto mais luz desenvolvemos, maior a nossa responsabilidade. Então, se algum dia algo te feriu e te machucou, aquilo fica marcado. Às vezes, depois você passa pelas mesmas feridas, mas aquilo não vai te doer mais como foi da primeira vez. Tudo isso vai nos moldando e nos levando em direção à nossa essência. A essência, essa sim, ela é inquebrável. Essa sim, ela representa todo o desapego. Ela representa a nossa presença intacta. Então, tudo que nos fere durante o nosso caminho é para o nosso fortalecimento. Claro que se a gente fosse escolher, a gente não passaria por isso. Mas o naipe de paus, ele nos ensina que o fogo queima, o fogo machuca, mas ainda assim o fogo é o que nos mantém com a vontade de viver. O 9 de paus, então, é o nosso momento de resistência, como eu disse. Um momento onde você vai pensar se tudo que você enfrentou valeu mesmo a pena. Um momento que você vai pensar se a sua vida tem valido a pena. Diante de tantas feridas, diante de uma fraqueza, diante de uma chama interior que às vezes parece que nem está acesa mais dentro de você, você precisa resistir. Nesse momento do 9 de paus é um momento de resistência final. É um momento onde você precisa dar mais um pouco de si mesmo diante do que você está passando. Mais um pouco de si diante de uma situação que às vezes leva tempo demais. Onde você está completamente ferido, onde você está desgastado, mas ainda assim algo te mostra, te lembra que você não pode simplesmente desistir. Aqui é o momento da resistência justamente por isso. Quantas vezes enfrentamos situações onde, diante do primeiro desafio, a gente já quer largar tudo. O 9 de paus, essa parte, esse momento do elemento fogo, nos lembra que em algumas situações não será nem opcional a desistência, apenas a resistência. Junto do 9 de paus, nós encontramos o arcano maior número 9, que é o eremita. O eremita, aqui, ele representa também a sabedoria do tempo. Então, diante de tudo que você passou, você sabe que a sua resistência não é apenas uma teimosia. Você sabe que a sua resistência não é apenas uma situação que é totalmente em vão. Existe sabedoria no seu caminho. O 9 de paus é uma das etapas finais da nossa jornada diante do elemento fogo. E o eremita aqui, ele nos lembra que tudo que você passou, de alguma forma, está contido em você, de forma sólida, aonde apenas você tem acesso. Apenas você tem acesso a essa caverna. Então esse guerreiro, ele carrega um bastão em chamas, e essa é a chama que ele precisa para poder continuar a sua jornada de purificação. O eremita nos lembra da necessidade da separação do joio e do trigo. Então, diante da sua resistência, você também pode observar o que não deve realmente mais ficar na sua vida. Você resiste, mas às vezes você está numa resistência que ela não deveria ser tão grande se você conseguir descartar, liberar e soltar o que você não precisa mais. Também junto, oculto ao 9 de paus, nós encontramos o arcano 18, 1 mais 8, 9, e o arcano 18 é a lua. A lua vai representar a nossa jornada de alma, as nossas provações, o nosso deserto. Então nós podemos enxergar esse guerreiro também caminhando no deserto, caminhando na neve, caminhando numa caverna escura, aonde o sagrado parece silencioso demais, aonde a fé oscila, aonde depois de todas as provações e mesmo com os alinhamentos e as sincronicidades, o cansaço vem. O arcano da lua também vai representar as confusões e as incertezas,
O arcano da lua também representa o grande mistério. Então, até que ponto você está resistindo por medo de ser ferido novamente? Até que ponto essa resistência, ela na verdade revela algum medo interno que você ainda não encarou? Até que ponto essa resistência, ela te cobra, na verdade, uma observação mais sutil e silenciosa no seu mundo interior? Então a lua aqui nos lembra que, se você está resistindo, isso é necessário. Você estará atravessando a jornada da alma. Essa é uma das nossas etapas de vida, todos nós passamos por ela. Às vezes tudo é muito confuso, muito sombrio e muito incerto. Mas observe se essa resistência também não se trata de questões que sempre estão vindo à tona e você está lutando contra elas. Isso te desgasta. Depois isso se vai, mas isso volta. Você luta, depois se desgasta mais um pouco. O 9 de paus nos lembra também, junto aqui da lua, que algumas resistências não valem tanto a pena. Que algumas resistências, na verdade, elas representam que, se você não abraça, se você não acolhe o que você não gostaria de acolher aí dentro de você, você continuará se ferindo, você continuará resistindo, sendo que a solução não necessariamente seria essa. Então essa resistência, em vez de representar mais um pouco da sua entrega diante da vida, ela pode representar, na verdade, uma forma de autodefesa onde você se fecha para tudo, porque você considera que assim é a melhor forma de ser, assim é a melhor forma de agir. Esse é o sentido da sua vida. Será? A lua nos traz o questionamento, e o questionamento da lua não tem uma resposta exata. O questionamento da lua é sempre misterioso e incerto. Então, se o 9 de paus sai numa leitura, ele nos estará pedindo para que resistamos. A resistência aqui, ela representa uma das etapas finais. Não que ela aconteça apenas uma vez na vida. Os naipes, eles dão voltas circulares e evolutivas. Os arcanos dão voltas circulares, sempre evolutivas. Então, de alguma forma, o 9 de paus estará pedindo para resista mais um pouco. Às vezes tudo parece não ter valido a pena, às vezes as feridas são grandes e expostas demais, mas ainda assim a resistência, ela também fortalece. A resistência também ela é vista pelo sagrado, porque você, no fim das contas, depois de todo o seu alinhamento, você estará defendendo a sua verdade. A verdade que manifesta de dentro de você e que com palavra nenhuma você conseguiria descrever isso para outra pessoa, porque isso só diz respeito a você e ao seu alinhamento, a você e ao sagrado. E aqui nós desenvolvemos a nossa espiritualidade e com isso nós lembramos que ela é muito pessoal. Não vai ser uma figura religiosa, nem um terapeuta, nem uma figura de renome que vai dizer como você precisa viver a sua verdade, como você precisa viver a sua vida. O que nós podemos fazer no nosso caminho é o compartilhamento. Eu falo para vocês como eu enxergo os arcanos, como eu enxergo a vida. Você faz o mesmo com outras pessoas, você vai trocando chamas, você vai trocando verdades. E isso de alguma forma vai nos mostrando que tudo é válido, mas algumas coisas nos cansam mais do que deveriam. Algumas resistências, elas são na verdade uma certa obstinação. E se a gente se torna obstinado demais diante de algumas situações, a vida continua em movimento, mas a gente trava o fluxo do espírito. Dito isso, vamos para o 10 de paus. Como o naipe de paus finaliza?